Pessoal, primeira consideração que eu gostaria de fazer é que a ideia da gente escolher 3 temas que têm a ver com o contexto familiar, não significa que nós vamos exaurir esses temas, que nós vamos esgotá-los. Pelo contrário, no tempo que a gente tem, queremos fazer um passeio e dar algumas dicas que cremos ser importante para que alguns hábitos nós possamos envolver em nossa vida familiar, tá certo? E o primeiro deles é sobre adoração no lar, culto doméstico, algo que foi amplamente desenvolvido, especialmente no século XVII, conhecido como a tradição dos puritanos, quando dentro das suas famílias eles realizavam esse momento familiar quase que diariamente, tá bom? Então a gente vai trabalhar aqui algumas dicas, algumas coisas bem práticas, para a gente poder tentar de alguma maneira implementar o culto doméstico, a adoração no lar em nossas casas. Então pode passar o próximo slide aí. Não é esse. Esse é um dos últimos. Pode voltar. É um que está adoração do lar e culto. Aí. Primeiro sobre essas expressões, adoração no lar e culto doméstico. Sempre quando nós utilizarmos essas duas expressões, nós vamos usar elas de modo intercambiável. O que significa? Que elas significam a mesma coisa. Só que comumente as pessoas costumam chamar mais de culto doméstico. E qual que é o problema, se é que nós podemos dizer que existe um problema nisso? É que quando a gente pensa culto doméstico, logo de início vem à nossa mente criança. Fazemos o culto doméstico ou cultinho doméstico em prol das nossas crianças, para desde cedo ensiná-las no caminho em que elas devem andar. Então, toda a dinâmica desse culto doméstico, ele tem que ser lúdico, ele tem que ter uma linguagem um pouco mais simples, facilitada, porque como objetivo tem o culto doméstico alcançar as nossas crianças. Entretanto, todos nós sabemos que não é isso que compõe apenas o universo familiar. Quando nós falamos que o culto doméstico, ele é direcionado apenas para as crianças, e como fica o casal que ainda não tem filhos? Eles não devem cultuar o Senhor, eles não devem ter alguma prática devocional no seu dia a dia? Como fica aquela casa em que as crianças cresceram, já foram embora, e agora fica ali só o pai e a mãe, aguardando os netos? Ou aquela família em que é composta dos pais, ou de um avô, de uma avó, de alguém que está doente, que não tem crianças. Então a ideia que nós queremos trabalhar aqui nessa manhã, é essa questão de adoração no lar, que a gente pode chamar também, não é pecado, de culto doméstico, desde que possamos entender na nossa cabeça, de que culto doméstico e adoração no lar, não é uma coisa que está destinada apenas a um lar com a dinâmica que tem crianças. Então o desafio para nós nessa manhã, é começar a aplicar o culto doméstico em nossas famílias, independente da sua composição. Seja aquela família que tem crianças, seja aquela que apenas é o casal ainda, ou aquelas que os filhos já foram embora. Então, é possível aplicar? Sim. E essa talvez seja, o primeiro desafio e ensino para nós nessa manhã. Se desafie a aplicar o culto doméstico na sua casa, independente do contexto em que você se encontra. Porque tem muita gente, especialmente os mais velhos, que talvez vai falar assim: eu fiz culto doméstico quando meus filhos eram crianças, quando eles eram pequenos. E agora? Não, agora a gente nem ora, a gente nem se reúne, a gente não tem um tempo. A gente deixa isso apenas para o domingo à noite, ou para um outro momento, mas não. O desafio do Casas de Família é reativar a bênção que é a adoração no lar, o culto doméstico em nossos contextos, tá bom? Pode passar. Eu sei que vocês não vão conseguir enxergar aqui a maioria, né? Mas
eu fiz uma apostila com esse material, eu vou mandar no WhatsApp da igreja amanhã, já, vai estar lá, disponível. E tem todos esses pontos que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Dificilmente vai dar para a gente enxergar. Mas eu gostaria de tratar com você, e você pode anotar aí, porque tem coisa que a gente vai falar aqui que não tem na apostila, sobre os motivos para fazer um culto doméstico. Os motivos para a gente ter adoração no lar. Então, como o nosso tempo ele é relativamente curto, então eu gostaria de passar para vocês nessa manhã 9 motivos pelos quais nós devemos fazer culto doméstico, termos adoração no lar. O primeiro deles é que nós temos indicações bíblicas. De fato, você não vai ter um versículo dizendo assim: façam culto doméstico, eis que te digo, diz o Senhor. Não temos isso na Bíblia, mas nós temos indicações bíblicas. Então vamos começar antes mesmo de Gênesis. A Trindade. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é uma indicação de também um culto familiar. Longe de dizer que Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo é a Mãe, não. Mas a Trindade, ela tem um relacionamento harmônico, amoroso, de glorificação e exaltação. Tanto que a tradição reformada chamava o relacionamento trinitário de pericorese. Esse palavrão da língua grega, não que é um palavrão, mas um palavrão, ele significava que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles se moviam como se fosse uma dança de roda, e pericorese significa literalmente dançar em roda, e que Deus ele nos inclui, a Trindade Santa, nessa dança trinitária e familiar. Por que é que nós hoje temos o conceito de família na sociedade? Não foi porque isso surgiu de modo inato na nossa mente, no nosso coração. Não foi porque alguém lá atrás falou assim: uau, que legal ser uma família. A humanidade, ainda que caída pelo pecado, ela reflete aquilo que é uma ideia originalmente trinitária. O ser humano se organiza em família porque a Trindade é família. Tudo que o ser humano ele desenvolve, ainda que de modo caricato, por conta da culpa, do pecado e da queda, é algo que você tem essencialmente primeiro na dinâmica da Trindade. Então, se as famílias, elas se reúnem, se desenvolvem em família, é por causa de que nós temos um exemplo que pressupõe tudo antes, que é a Trindade. Bom, então nós temos aqui, é lógico que, gente, só esse assunto é assunto para um mês, para um módulo do John Knox, e ainda assim seria insuficiente. Então tem que fazer um monte de coisa aqui em 45 minutos, 50 minutos. Seguindo mais adiante, Deus estabelece a sua primeira criação, e Ele estabelece família, homem e mulher. Interessante que também acontece o primeiro culto familiar, que é na viração do dia, todos os dias, Deus se reunia com Adão e Eva, e ali familiarmente eles tinham também a sua adoração no lar. Se a gente adiantar mais um pouco, e mais um pouco mesmo, nós vamos ver, sintetizando e fechando esse primeiro ponto, Josué. Josué lá no capítulo 24, finalizando o livro dele, ele reúne todos os clãs de Israel, todos os cabeças, e ele dá-lhe uma advertência contra a idolatria, contra o afastamento do Senhor, e Josué diz aquele texto que virou célebre: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é interessante notar que aqui Josué ele não está pensando no culto doméstico quanto a foco apenas para criança, até porque Josué ali ele já tinha mais de 100 anos de idade, e ele está pensando no seu clã, na sua família como um todo, de que essa casa serviria ao Senhor. Então nós temos sim indicações bíblicas para o culto doméstico. O segundo motivo para fazer o culto doméstico, a adoração no lar, é que isso pressupõe a vida cristã. Então, o cristão, aquele que tem devoção ao Senhor Jesus, ele vai buscar meios, momentos
para adorar a Deus. Em todo o tempo, não somente no culto à noite, mas especialmente em todas as oportunidades que lhe forem possível. Por exemplo, os puritanos, lá do século XVII, eles faziam culto doméstico 3 vezes ao dia. De manhã, no final da tarde, comecinho da noite, e no horário pré-sono. Mas não aquele momento que a gente tem de oração, que a gente vai, deita na cama, você se aconchega no travesseiro, cobre com edredom, apaga a luz, põe um aromatizador, né? Até me confundi, põe um olhinho essencial ali, sabe? Aí você fala, Senhor, vou orar. Quando você vê, você nem sabe que hora você terminou de orar. Você dorme ali. Não, eles priorizavam isso, né? Daqui a pouco a gente está orando tudo errado antes de dormir, né? Oração antes de dormir é engraçada, né? Senhor, abençoa meus pecados, né? Você começa a orar tudo estranho. Então isso pressupõe a vida do cristão, porque tudo na vida do crente é um culto a Deus, inclusive a sua casa. O reino de Deus, a nossa devoção cristã, ela não pode ficar longe dos nossos lares, ela não pode ficar apenas quando nós nos reunimos no domingo ou numa quinta-feira. O culto doméstico é um princípio maravilhoso que nós precisamos resgatar. Terceiro motivo para fazer o culto doméstico: instrução na palavra. E aqui talvez seja um dos bons motivos para a gente fazer culto doméstico. Por quê? A palavra, ela é o conselho de Deus nas nossas vidas. Quando é que você tem dúvidas, questionamentos, se depara com dilemas, das quais você precisa tomar uma decisão? É no domingo? Todo dia. Todo dia nós estamos diante de um grande desafio. A nossa vida é colocada em xeque sempre. O que você vai fazer diante dessa situação? Como você vai responder a essa pessoa? Como você vai lidar com esse conflito? O nosso estômago, ele reclama a cada 3 horas se você não comer alguma coisinha. A nossa vida também reclama se nós não formos alimentados espiritualmente. Agora, olha que perigo é para nós nos alimentarmos da palavra do Senhor apenas no domingo. Sem dúvida alguma, se nós nos alimentarmos do conselho de Deus todos os dias, nós estaremos muito mais aptos a lidar com as questões do dia a dia. O culto doméstico, ele tem isso como motivo especial, porque ele também nos prepara para a lida diária. Eu acredito que não é difícil para a gente entender que uma pessoa que se alimenta da palavra do Senhor, e a gente vai ver que culto doméstico também, o que não é o culto doméstico, mas todo dia, especialmente familiarmente, ela vai estar muito mais preparada para encarar os desafios da vida cristã fora, do que se alimentando apenas no domingo. Quarto motivo é que nós também podemos conduzir as nossas orações ao trono da graça do Senhor. Às vezes a nossa oração, aquela potente, aquela especial, ela acontece no momento do culto. A gente vem aqui, ora com os irmãos, isso é muito importante, tem que acontecer, uma coisa não substitui a outra. Mas termos o culto doméstico, a adoração do lar, é mais tempo também que nós desenvolvemos a nossa relação com o Senhor. A gente sabe que quanto mais oração, mais firmes no Senhor nós ficamos. E ainda mais se a gente desenvolve isso coletivamente, e não só no nosso momento devocional. Quinto motivo para fazer o culto doméstico ou adoração no lar: conexão familiar. E aqui é muito importante. Parente é um negócio muito sério. E já viu como a gente é muito bom em saber exatamente como são os nossos familiares? Porque a gente convive. A gente sabe quem é. Você acorda, você vai almoçar, você vai discutir as contas, você vai discutir o problema da casa. A gente conhece, só que tem um problema. Às vezes a gente cai no cinismo de rotular as pessoas e padronizá-las.
eu não vou ter tempo com ela, porque eu já conheço. Por que eu vou conversar com a Adriana? Eu estou com ela há 25 anos, eu já sei quem ela é. Me esquecendo de um princípio basilar da vida, que é o de que as pessoas mudam. As pessoas mudam. Aquele negócio lá da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Não existe. Nós vivemos com Deus que toca o coração das pessoas e elas mudam, inclusive no âmbito familiar. Quem diz que Deus não pode mudar o seu marido? Quem diz que Deus não pode mudar a sua esposa, seu tio, sua mãe, seu pai, seu avô, seus filhos, seus priminhos, seus netos? Então o culto doméstico, ele cria essa conexão familiar que muitas vezes é perdida. Porque o culto doméstico é diferente do tempo de você estar almoçando junto com as pessoas. Você sentar no sofá para assistir uma série do Netflix, HBO, Amazon Prime, ou assistir um filme, é diferente. O culto doméstico cria essa conexão da gente poder ouvir gente, que quando começa a falar, em tese nós falaríamos, ah lá, vai começar. Eu não aguento mais. É a mesma coisa toda vez. Mas aonde é que nós estamos dando espaço no nosso coração para que as pessoas apresentem as suas mudanças e os seus desafios? Porque quando a gente rotula, a gente não tem nem paciência para ouvir os desafios com os quais as pessoas têm se deparado. E o culto doméstico, ele vai trazer essa esperança, porque nós precisamos ter esperança. A gente fala assim, a gente briga, mas na hora do vamos ver, a gente está junto porque a gente tem o mesmo sangue. Isso é legal, mas é triste também você saber que você não tem oportunidade dentro da sua casa de falar e ser ouvido. De você expressar um desafio e saber que você vai receber misericórdia, empatia da pessoa que está ali sentada do seu lado. Eu sei que a gente fica cansado, ainda mais depois de um dia inteiro estressante. Mas o culto doméstico, ele é um bom motivo de se fazer, porque ele restaura a conexão familiar que há muito tempo se perdeu. Às vezes o casal que já cuidou dos filhos e os filhos já estão casados, está só os dois em casa, perde a conexão. Chega em casa, fica aí um para cada canto, fica um no celular, outro lá, vai assistir TV, estão até ali, mas não tem mais conexão. E o culto doméstico, ele reafirma isso e reativa isso. Por isso que não é uma coisa para ser feita só com criança. Eu falei aqui, pessoal que chegou depois, que o culto doméstico não é só para criança, ele envolve todos os contextos familiares, tá bom? Sexto motivo, bem-estar dos familiares. Porque a partir do momento que você reconecta a família, você também produz o bem-estar. Mais paciência, mais tolerância, mais preocupação, e todo mundo se sente bem. Quando eu digo bem, não é ausência de problema, mas saber que estou amparado no lugar que eu tenho mais intimidade, que é a minha família. Então, é outra predisposição você voltar em casa depois de um dia que você teve um culto doméstico. Você vai olhar para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para a sua avó, para a sogra que está em casa, o sogro, muito melhor. Porque houve essa conexão e isso naturalmente leva ao bem-estar dos familiares. Sétimo motivo, aí agora a gente pode olhar um pouco para as nossas crianças e para as famílias que têm ainda crianças, ou pré-adolescente. Porque isso ajuda na auxiliação na criação dos filhos, auxilia na criação dos filhos. Se você, como pai, mãe, avó, tem os seus netos, seus filhos morando com você, o culto doméstico vai fomentar para que as crianças sejam auxiliadas. Porque às vezes a criação dos filhos é uma tarefa, parece que solitária. Geralmente da mãe. Mas quando existe o culto familiar, a gente compartilha as necessidades. É aquele provérbio africano, o famoso Ubuntu, né, a palavra, que dizia que para você criar uma criança, é necessária a tribo toda. E para criar uma criança, é necessária a família. Especialmente o conselho da palavra do Senhor, a qual é destacado todos os dias no culto doméstico. Item 8, então,
o oitavo motivo para fazer culto doméstico. A vida é breve, gente. Quem viver 80, 90 anos nesse mundo, comparado à eternidade, vai perceber lá na eternidade ainda que a vida é curta, é breve. E por que não aproveitar a brevidade da vida, adorando o Senhor, o quanto mais for possível? Então, todas as oportunidades, nós temos que aproveitar para cultuar o Senhor e desenvolver isso, porque na eternidade é isso que nós vamos fazer. Então, cultuar na nossa casa, fazer adoração no lar, nós estamos já nos preparando para aquilo que nós faremos eternamente. E o nono motivo para fazer o culto doméstico é o amor a Deus e também a sua igreja, porque nós estamos trabalhando e preparando membresia. Sabe por que muitas crianças às vezes chegam na igreja e têm dificuldade ou não querem ir para a igreja? É porque para elas é um bicho estranho. Não tem um contato durante a semana com nada que envolve igreja, reino de Deus, céu, inferno, não lida com essas coisas. Chega na igreja, vê um bando de gente junto. A criança, ela não tem a disciplina às vezes de ficar parada, ouvir. Chega na igreja, tem que ficar quieta, parar. É lógico que não vai acostumar mesmo. Inclusive eu digo que até para criança e adulto, o culto ele já é um item disciplinador de vida muito grande. Porque hoje, a gente ouve o áudio no WhatsApp em 2.0, quase, né? 1.5, a gente não tem mais paciência. A gente, antes, para falar com alguém, você tinha que ir para o orelhão. Hoje, você é o tempo todo. E aí, se você não responder em 1 minuto, você mandou, você acha que a pessoa tem obrigação de te responder imediatamente. A gente está em movimento. O único lugar que você chega e senta um atrás do outro, tem que aguentar alguém falar, na velocidade normal, por mais de 40 minutos, é na igreja. Pode ver, isso que a gente faz aqui não acontece em mais nenhum lugar. E nós, que já estamos um pouquinho velho, beleza, a gente sabe, a gente vem de uma geração que já era mais costumeiro fazer isso. Mas essa nova geração, se nós não acostumarmos eles também em casa, dizendo assim, olha, o reino de Deus ele tem uma outra dinâmica, como é que estaremos preparando a geração futura? Então a gente precisa também entender que a realização do culto doméstico, ele é um bom motivo por amor a Deus e a sua igreja. Nós estamos preparando as pessoas para ouvirem o Senhor, refletirem e também se portarem dentro da comunidade. Muito bem, agora eu vou falar o que é e o que não é culto doméstico, tá bom? Tá difícil de enxergar, mas como eu disse, eu vou mandar esse material na lista de transmissão. A gente fez uma apostila, revisada pela Laura Zanella, que eu vi ela por aí no fundinho, né? Então, ali, Laurinha, né? Mandei para revisar, não é? Aí, isso aí. E a gente vai mandar ele certinho. Então, primeiro vamos trabalhar o que é o culto doméstico. Primeiro, ele é uma extensão da nossa vida de culto. Culto não acontece apenas na igreja, culto acontece no trabalho. Nós estamos cultuando a Deus em todo o tempo. A vida do crente é uma vida de culto ao Senhor. E também em casa. Então, o culto doméstico, a adoração no lar, ela é uma extensão da nossa vida de culto. Então, se nós estendemos isso na igreja local, estendemos isso no trabalho, nós devemos estender isso em casa. Não adianta a pessoa ser crente na igreja, crente no trabalho e ser um demônio dentro de casa. Não dá. Tem que ser crente ali também. Os princípios que a gente aplica de adoração no culto público como o nosso, temos que aplicar também no culto doméstico. Segunda coisa que é o culto doméstico, ele é a antessala do culto público. Esse tempo que nós temos de domingo e de quinta-feira é primordial e essencial. E quando nós estamos adorando em casa, cultuando em casa, nós estamos nos preparando o nosso coração, disciplinando a nossa vida para esse grande momento. Porque o culto de domingo à noite, você fala assim, ele tem um misticismo? Não. Mas o domingo é a data onde, desde os tempos do Novo Testamento, os crentes se reuniam para cultuar o Senhor. Então não tem nada de místico, mas ele é extremamente importante, faz parte da nossa fé.
Nós temos que viver com a expectativa de nos reunirmos como família, irmãos em Cristo, prioritariamente no domingo. E o culto doméstico, ele nos prepara para isso, ele já nos dá expectativa sobre esse momento que vai chegar, lá no domingo à noite. Então, por isso que ele é antessala do culto público. Também, o que é grupo pequeno? Terceira coisa, grupo pequeno não, culto doméstico. Ele é um testemunho evangelístico. Por quê? Nossos vizinhos estão nos olhando, nossos vizinhos estão nos observando. O nosso condomínio, as pessoas que estão lá estão vendo quem nós somos. No apartamento que nós moramos, o síndico, o porteiro, os apartamentos estão vendo. Como é você morar do lado de alguém que está berrando, gritando, falando palavrão o tempo todo, e alguém que está adorando o Senhor? Que você está ouvindo os louvores vindo daquelas paredes. Gente que está orando, gente que está serena. Não que você não deva brigar, briga é bom. Briga a gente vai afiando um ao outro. Mas existe uma coisa, a gente brigar como crente e brigar como não crente. Existe uma grande diferença. Crente briga, mas crente briga como crente, não como não crente. Então o culto doméstico, ele é uma ferramenta de evangelização, porque as pessoas estão ouvindo. Irmãos, nós nos surpreenderíamos se pudéssemos ver como a nossa vida reverbera, positivamente e negativamente. É que nem sempre Deus nos dá a graça de perceber isso. Eu lembro de uma vez, que eu não estava em Bauru. Isso é muito bom destacar, né? Porque senão vai falar, quem é, né? E a gente morava num bairro lá na missão, e alguns dos missionários, eles locavam as casas perto. E aí eu lembro que tinha uma pessoa que eu me encontrei no mercado e falei assim, Davi, tem uma família lá, nosso vizinho, morando? Eles são missionários da Jocum mesmo? Eu estou em dúvida, eu não sei se é da casa da direita ou da esquerda. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque todo dia é uma troca de ofensa entre eles. Um xingando o outro. Esses dias a mãe falou assim das crianças, esses demônios, fica gritando e bagunçando. Aí eu falei, não, mas qual casa que é? Como que é a cor dessa casa? Aí a pessoa falou, eu falei, são dos missionários. Só que eu não falei, eu falei, eu não lembro, né? Fiquei envergonhado também. Como depois, numa outra situação, a gente recebeu na missão uma família inteira, que foi evangelizada por causa da casa de um missionário que era do lado. Do outro lado. E sabe o que foi mais legal, como eles foram evangelizados? Não foi lá, bateu no portão e falou, somos crentes, queremos falar de Jesus. Eles simplesmente, todos os dias faziam um culto doméstico deles, eles iam para a varanda da casa, um quintalzinho, um gramadinho. E ali levavam um violão, colocavam um som, e eles oravam uns pelos outros, da família e tal. E a família começou a se interessar, até que um dia as mães conversaram, falaram, o que vocês fazem toda manhã aí? Não, é o nosso culto doméstico e tal. A gente pode participar qualquer dia desses? Com o maior prazer. Começaram a participar e ouviram da palavra. Então, não ache que a sua vida não fala alguma coisa. Ela não transmite algo. E então, o culto doméstico, ele é um testemunho evangelístico. Quarto ponto, esse eu acho que ele é o mais pesado de todos. O que é um culto doméstico, uma adoração no lar? Ele é um antídoto contra a idolatria do nosso coração. Por quê? Nós idolatramos o descanso, nós idolatramos o trabalho, nós idolatramos os estudos, idolatramos o dinheiro. E quando nós estamos falando, vamos realizar um culto doméstico, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa a qual nós não queremos abrir mão. Por que não queremos? Porque já ganhou um espaço muito grande do nosso coração. Eu não tenho problema em fazer 10 horas extras. Eu não tenho problema em trabalhar em casa, além do expediente. Eu não tenho problema em comprar mais curso da internet que vai me tomar mais tempo. Mas separar ali 20 minutos para fazer um culto doméstico é perda de tempo. Não, isso daí é 20 minutinhos que eu podia tirar um cochilo.
Quando nós nos disciplinamos em fazer um culto doméstico, nós estamos dizendo para o nosso coração: você não manda aqui. Existem outras prioridades que eu preciso estabelecer na minha vida, no nosso coração. A gente está muito cansado para fazer culto doméstico, a gente está muito agitado para parar, e a gente não entende que a leitura bíblica e a oração são ferramentas preciosas para a nossa família. Eu sempre costumo dizer uma coisa, né? Nós estamos aqui, reunidos, num grupo bom, graças a Deus. Mas imagina se eu chego assim e falo assim: olha, eu vou dar R$50 para quem vir aqui no John Knox domingo que vem. Faltaria espaço. Porque existem outras coisas que movem o nosso coração. Ó, o conselho decidiu, a gente vai dar R$200 para as famílias que fizerem culto familiar, culto doméstico. Né, Serginho? Tem que tirar, nossa, né? Acho que primeira semana ia estar um monte de foto ali já. Então, irmãos, isso, e assim, eu não estou falando para vocês, porque eu também. Eu em casa moído, eu quero dormir, eu quero ficar ali distraído no celular. São os nossos ídolos, são os nossos desafios, de não priorizar aquilo que é importante. E o culto doméstico, ele é um antídoto contra os ídolos do nosso coração. Agora, o que o culto doméstico não é? A gente viu o que ele é, agora o que ele não é. Ele não é um substituto do culto. Tem gente que fala assim: eu já fiz o culto doméstico, não preciso ir no culto à noite, no domingo ou de manhã. Não, é um equívoco. Porque o culto comunitário, ele vai nos dar a dimensão da multiforme graça de Deus. Ele vai nos fazer com que a gente lide, convive com gente que não conviveríamos na nossa casa. Nos dá a oportunidade de desenvolvimento dos nossos dons que dentro de casa não nos dá. Então, o culto doméstico, ele não é um substituto do culto de domingo. Como eu falei antes, ele é extensão, ele é antessala. Outra coisa, o culto doméstico não é substituto de um grupo pequeno. Ah, eu não vou no grupo pequeno porque eu já faço culto doméstico. Também não. Existem outras características do grupo pequeno, a qual é importante para a vida do cristão, que você não vai encontrar no culto doméstico. E no culto doméstico você vai encontrar características que você não vai encontrar no grupo pequeno. Culto doméstico também não é devocional pessoal. Ah, não, mas de manhã eu já oro, eu leio a Bíblia. Não. Esse seu tempo com Deus, individual, você precisa ter, eu preciso ter, faz parte. É o nosso alimento pessoal. O culto doméstico é esse alimento familiar. Uma coisa não substitui a outra. E o que não é culto doméstico, por fim, oração antes de alguma coisa. Então assim, oração antes do café da manhã, oração antes do almoço, oração antes da janta, oração antes de dormir. A gente faz essas coisas, mas isso não é culto doméstico. Culto doméstico é um tempo que a gente para e separa para fazer algo em família, seja ela qual composição for. E agora eu quero falar, para quase encerrar aqui, dicas para você começar hoje, à tarde, o seu culto doméstico. Então nós temos aí e também algumas coisas em relação à execução, tá bom? Então o que é preciso notar de modo prático na pré-culto doméstico? Primeira coisa, estabeleça na sua casa quem vai conduzir esse culto. Quem vai fazer a leitura bíblica, quem vai trazer a parte musical, quem vai fazer o momento de oração. Porque não precisa de muita coisa, é isso. É o que a gente fala, oração, canção e palavra. Essas três coisas simples no culto doméstico. Então é importante definir antes, para não chegar lá na hora, fica lá, todo mundo uns bobos olhando um para a cara do outro. E agora, quem que faz? Não, prioriza, converse, fala assim. Isso daí, o pai, a mãe, geralmente podem conversar, né? A mãe fala, né? Você faz hoje, e o marido fala, é isso aí, eu que vou fazer mesmo, né? Então assim, defina. Envolva todo mundo da casa. Se tem criança, envolva as crianças. Você faz um momento de oração, você vai ler o versículo,
O papai vai explicar, a mamãe vai explicar. As crianças, não tem criança. Chama o tio, a tia, o cunhado, o sogro, a sogra. Envolva o vô, a avó, quem está ali. Se é um casal só, não tem problema. Defina, ó, esse primeiro você faz tudo. No próximo eu faço. E vamos intercalar. Ou não, ó, nesse culto a gente vai fazer. Você faz a oração, eu faço a palavra. E você traz uma música. Mas defina antes, não chegar na hora, porque aí fica todo mundo desprevenido, faz o negócio corrido, não é legal. Então, minimamente, a gente precisa preparar, degustar, antes de servir para todo mundo. Prepare os materiais. Então, vai ter o culto doméstico, leve a Bíblia. Não vai começar lá, cadê a Bíblia? Aí você separa, aí dispersa todo mundo, né? Se você é um músico, tem a possibilidade de ter música em casa, já separe o violão, ligue o piano. Mas ninguém é músico. Não tem problema, hoje todo mundo tem uma caixinha Bluetooth. Todo mundo tem Spotify, YouTube, Deezer, Amazon Music. Você pode escolher ali uma música e deixar tocando. Agora sim, uma dica. O culto, não, a gente vai falar depois aqui na execução, tá bom? Então, prepare esses utensílios e ligue lá, já conecte o celular no Bluetooth. Não espera para conectar depois, aí você vê que a caixinha está descarregada, aí já mudou o plano. Então assim, se antecipe, planeje, se programe. Também, no pré-evento, estabeleça o local com antecedência. Vai ser na sala, vai ser no quarto, vai ser na varanda, vai ser no quintal, vai ser na calçada. E estabeleça, para também não chegar lá, onde que a gente vai? Não sei, o que vocês acham? Não. Prepare ali, é bastante gente na família, prepare os assentos. Não é? Senta cada um no chão, informalmente, não tem problema. Só não faça no quarto, viu gente? Deitado na cama. Aí vai dormindo assim, né? Quer fazer na mesa do jantar? Não tem problema, às vezes tem uma mesa grande, bonita, faça lá. E também estabeleça o dia. E aqui eu preciso fazer algumas considerações. Os puritanos, como eu disse, eles faziam culto 3 vezes ao dia. Existem linhas que vão abordar o culto doméstico, que diz que você tem que ter todos os dias o culto doméstico. A gente olha isso e fala assim, meu Deus, que absurdo. Mas eu queria propor algo mais flexível para você ir começando aos pouquinhos. É melhor, no início, você priorizar um dia na semana, um horário, e ir aumentando, do que você falar, vamos fazer todo dia. Aí você faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, o quarto dia já não deu, o quinto já era. Você se frustra, aí você fica assim, eu já tentei fazer culto doméstico em casa, não deu certo. Uma vez a gente tentou, mas não foi para frente. Talvez porque no planejamento, ou a gente foi com muita sede ao pote, ou simplesmente morreu pelo caminho, antes de fazer. Então, estabeleça metas atingíveis. Comece aos pouquinhos. E também é importante ter flexibilidade. O importante é você não abrir mão, mas ir lidando com a agenda da família. Então, estabeleça, por exemplo, a gente vai fazer todo sábado de manhã, todo terça, segunda, enfim, você tem a sua dinâmica. Estabeleça não só o dia, mas o horário. Inclusive, coloque na geladeira um papel, faça propaganda, para se lembrar. Tem um grupo da família? Manda lá no WhatsApp, olha gente, temos o nosso grupo. Mas antes escolha a pessoa que vai fazer isso, tá bom? Defina alguém só para os recados. Isso é o que a gente precisa no pré. Estabelecer quem, o material, onde e quando. Organize isso, de modo simples. Em 10 minutos a gente faz tudo isso. E aí, durante a execução do grupo pequeno, ou melhor, do culto doméstico, desculpa gente. A gente está trabalhando muito com um grupo pequeno aqui para organizar o ministério, então fica na cabeça. Durante a execução, 2 coisas básicas. Esqueci. Brevidade e perseverança. O que significa brevidade? O culto doméstico, ele não precisa ser de 1 hora. Ele não precisa ser 45 minutos. Inclusive, a ideia é que esse culto seja rápido,
Seja objetivo. Eu acredito que o ideal seria aí de 10 a 20 minutos e ponto. Mais do que isso, talvez, e encher linguiça, a não ser que Deus mova, o Espírito Santo venha, e aí cai todo mundo no chão, começa a falar em línguas, aí tudo bem, né? Mas, qual que seria a ideia? Comece com uma oração inicial simples. Deus, muito obrigado, nossa família está reunida aqui para cultuar o Senhor em família. Abençoe o nosso tempo, em nome de Jesus, amém. Tem criança? Ensine a criança para que ela faça essa oração inicial. Pronto. Depois, já põe uma música. Vamos cantar quantas músicas? 5, 4, igual o culto público? Não, uma música. Entendendo que, escolha uma música cuja letra seja entendível. Não coloque ali muitos termos teológicos na música, mas que seja uma música que exalte a Deus, que apresente Jesus Cristo, que seja simples na assimilação, uma música que vai, de repente, se você fizer o seu culto doméstico de manhã, vai ser a trilha sonora do seu dia, mas uma música é suficiente. Depois disso, leia um versículo da palavra do Senhor, Antigo Testamento, Novo Testamento, livros de sabedoria. Geralmente para o culto doméstico é preferível a leitura de um salmo, ou de uma história de Jesus, uma parábola. E aí duas coisas precisam ser ditas desse texto: apenas o que ele diz, e o que nós podemos fazer com ele. Então é uma coisa simples, e não vai escolher lá o Salmo 119 para ler no culto doméstico, tá? Escolha um versículo, ou uma perícope, um trecho pequeno, curto, de começo, meio e fim, mas que tem ali no máximo 5 versículos, 10 versículos, se os versículos forem pequenos, para aproveitar esse tempo. E lembrando, se a tua composição familiar não tem criança, você pode puxar um pouco mais, falar assim, olha, tem um desafio maior, mas se tem criança, a gente precisa fazer um negócio que vai juntar, integrar todos os integrantes da família, mas algo simples, rápido, não é para fazer uma exposição, uma exegese do texto, aí vai lá, meia hora só, não, você faz ali a abertura e a canção em 5 minutos, você faz ali o texto mais em 5 minutos, e por fim, um momento de oração e intercessão. E esse momento de oração e intercessão, eu acho que é o mais barato deles, mais barato assim, mais legal, né? Por quê? Como ferramenta, você pode comprar um caderninho e anotar ali os pedidos de oração da família. Então, papai, mamãe, vovô, vovó, criança 1, criança 2, anota ali. E também, aí você faz uma linha no meio e coloque os pedidos de oração por outras pessoas. Isso é importante para começar a desenvolver empatia. A gente não olhar só para o nosso umbigo, mas olhar também para a vida dos outros. E aí você fala assim, fulano, tem alguém que você quer orar? Não tem ninguém na sua escola, seu professor, quando tem criança. Mas adulto também, alguém do trabalho, é algum amigo, alguma amiga. E a gente precisa ali compartilhar não só as nossas orações pessoais, como aquelas que estão orbitando em nosso meio, ao redor de nós. A intercessão também. Acabou a intercessão, acabou o culto. Não precisa impetrar a bênção e que a graça do nosso... Não. Falou, gente, então tá, que todos tenham um ótimo dia, Deus abençoe a todos. 10 minutinhos, 15 minutinhos, você já resolveu essa questão do culto doméstico, tá? Então, em relação à brevidade. Segunda coisa, que é a persistência ou a perseverança. Isso é muito importante. Ele pode até ter flexibilidade, mas ele nunca será extinto. A gente programou para fazer segunda, não deu. Mas aí não faz essa semana? Não, isso tem que ser prioridade. Precisamos estabelecer isso como um marco familiar, a qual nós não vamos abrir mão, como dormir, como fazer uma refeição, como pagar a conta de energia. Não abrimos mão do culto familiar, do culto doméstico, da adoração do lar. Nós precisamos priorizar, porque talvez o maior desafio é não priorizá-lo. Por quê? Porque a gente, todo dia, 10 leões que a gente tem que matar. Puxa, esse dia eu precisei ficar até mais tarde no trabalho.
Eu falo que quem levanta 5 horas da manhã para fazer crossfit ou academia, tem tempo para fazer culto doméstico. Porque arrumou um tempo para exercitar, então arruma tempo para cultuar o Senhor em casa. Então assim, a gente é questão de priorizar e perseverar. Porque assim, só tem uma pessoa que não quer que você faça culto doméstico: o diabo. Ele é o único que não quer que você faça isso. É o único. Então, fica aqui as dicas para começar hoje. A gente vai mandar esse material, inclusive no texto escrito tem detalhadamente várias dicas e etc. E aí, por fim, gente, para encerrar, eu queria passar aqui para vocês algumas dicas de leitura. Inclusive eu tenho aqui grande parte desse material para você usar. Se você quiser vir aqui no final e dar uma olhada, eu não empresto, tá bom? Mas você pode olhar aqui. Primeiro deles são esses 2 livros aqui: Adoração do Lar, do Joel Bick, e esse daqui, Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar. Esses 2 livretos, eles vão na linha de que você tem que ter o culto todos os dias, tá bom? Mas tem ensinos preciosos e valiosos. Não, volta, não é esse. Não, melhor, deixa esse slide aí. Não, volta naquele, volta. Eu comecei, é porque eu achei que estava aqui alinhado. Esse daqui é o material do R.C. Sproul, um grande teólogo do nosso tempo, que já faleceu há alguns anos, mas ele fez um material muito especial para as crianças. Então ali é um material para as crianças, que é o Príncipe e a Taça de Veneno, A Luz do Mundo, o Juventinho que Carregou um Rei. Então, se você tem criança em casa, vale a pena investir nesse material para você, na hora do culto doméstico, fazer uma explicação mais lúdica, explicar através de uma história. Pode passar, é um kit esse, viu gente? Custa em média R$150. Pode passar. Esse daí, esse eu tenho aqui, são textos do C.S. Lewis, mas esse aqui eu preciso fazer algumas considerações. Se você ler as Crônicas de Nárnia para uma criança, ou falar assim, vamos ler junto, ela não vai gostar. Porque é uma linguagem mais antiga, tem muito detalhamento, e crianças que já estão abrindo tela touch, vão achar muito cansativo essa leitura. Mas, se você tem pré-adolescente, adolescente em casa, até entre os jovens, já vale a pena fazer utilização do material do C.S. Lewis. Entretanto, se você for ler as Crônicas de Nárnia, olha aqui o tamanho do livro. É grande, né? Mas louvado seja Deus, que nós temos esse aqui, ó, Descubra Nárnia, Verdades em as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Esse livro aqui, o autor ele pegou as passagens bíblicas e intercalou com as principais histórias resumidas da Crônica de Nárnia. Então, para o culto doméstico, como ferramenta, melhor do que usar esse, é esse daqui. Só que para usar esse daqui, você tem que conhecer esse daqui, tá bom? Outro também muito legal dele, é a trilogia cósmica. Ali é uma versão que tem as 3, é volume único, mas aqui eu tenho os 3, que além do Planeta Silencioso, Perelandra e Uma Força Medonha, que é também a maneira como C.S. Lewis se utilizou para falar sobre o plano da salvação, sobre Jesus Cristo, através de uma saga cósmica, da viagem de cientistas para enfim, eu não vou dar spoiler, além do Planeta Silencioso. Vale a pena também, mas esse também é para um público mais jovem, mais velho, a não ser que você leia para trabalhar ludicamente com as suas crianças. Eu prefiro esse do que Nárnia, eu gosto mais da trilogia cósmica. Pode passar. Esse daqui é muito legal. Não pode faltar O Peregrino, do John Bunyan, que ele fala aqui da saga do cristão, rumo à terra celestial. Esse daqui é uma edição ilustrada, tem os desenhinhos. Tem uma edição luxo que é maravilhosa, eu não tenho, mas que tem assim, os desenhos são extraordinários. Mas esses daqui são histórias curtas da peregrinação, que pode ser também um instrumento valioso para você utilizar no culto doméstico. Ali junto também tem a Bíblia 365, peguei emprestada do diácono Gabriel Fioravante. Essa Bíblia ela foi lançada esse ano em português, e ela é organizada de um modo que você possa ler ela em 365 dias.
Então, inclusive, ela tem um marcador ao lado do capítulo para você fazer um visto de checado, como que você tivesse concluído a leitura. Então, é sempre um texto do Novo Testamento, um texto do Antigo Testamento e um texto sapiencial. É muito bacana, Bíblia 365 dias, para você fazer uma coisa mais organizada e periódica com a sua família. Temos ali o devocional pop, esse é legal, porque ele tem muitas ilustrações da Marvel, dos heróis, né? Star Wars, Naruto, Dragon Ball Z, Game of Thrones, Os Incríveis, Homens de Preto, Batman, tudo que é do mundo cinematográfico, inclusive, Velozes e Furiosos, Os Goonies, Simpsons, e o autor ele vai fazer pegar os textos bíblicos e também fazer uma ilustração através daquilo que é conhecido no mundo popular, especialmente com filmes, séries, músicas. Esse daqui é muito legal, viu, gente? E são textos curtinhos, tem um do Prison Break, quem já assistiu a série, tá aqui, né? Então, muito bacana, pode ver aqui também no final. Pode passar. Tem mais um aí que ficou para trás de livros? João, Camila, pode passar? Ou voltar, não sei. Enfim, eu vou apresentar aqui. Então, é esses que eu tinha falado aqui. Pode voltar. Mais um? Não tem? Enfim, então deixa. Esse aqui é a Adoração no Lar, que eu falei. Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar. E esse é o Treinando Corações e Ensinando Mentes, que ele pega a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, que são perguntas básicas que foram criadas justamente para ensinar as crianças, mas serve para adulto também. Então, por exemplo, onde está a lei moral resumidamente compreendida? Ele dá a resposta. E nesse livro, ele trabalha como você pode desenvolver essa pergunta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então é uma pergunta e você pode trabalhar todos os dias da semana. Para quem não sabe, esse livro é o livro que nós trabalhamos nos Pequenos Pensantes com as nossas crianças. Então elas estão craques, sabendo muito sobre as principais verdades do Breve Catecismo. Então é isso, gente.